Nem todos os fracassos são o fim. Às vezes, são apenas o prelúdio de algo maior. Enquanto todos celebravam sua vitória, Ju permanecia em silêncio, o único que não havia passado. Mas essa não é a maneira certa de colocar as coisas, não é? Porque naquele instante, algo dentro dele despertou. Algo que os outros não viram, ou fingiram não ver. A sala estava mergulhada em um silêncio denso, cortado apenas pelo som distante da respiração dos outros caçadores. Todos haviam vencido. Todos, exceto Ju. Ele se levantou devagar, como alguém que já tomou uma decisão há muito tempo. Os olhares se voltaram para ele, quando começou a caminhar em direção à porta do chefe. Ji So-il franziu o senho, surpresa com o movimento. "O que você vai fazer?" perguntou, a voz carregada de incredulidade. Ju respondeu com calma, a expressão serena, mas o olhar firme como pedra. "Eu também vou tentar." Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. So-il, que até então observava em silêncio, arregalou os olhos. "Você vai entrar na masmorra?" A voz dela tremeu, onde até os classificados foram derrotados. O caçador apelidado de Lâmina Rápida deu uma risada curta. Esse cara, um necromante de meia tigela, que mal consegue invocar um esqueleto decente. O riso dele cortou o ar como ferro contra a pedra. Um carregador devia saber o seu lugar. Carregar as bolsas, não se imaginar um herói. A mão do homem pousou sobre a espada. Um brilho frio atravessou a lâmina. Ju percebeu o perigo antes que o golpe viesse, e por um instante hesitou. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, uma voz ecoou, suave mas firme. "Espere." Era a Imperatriz das Trevas. Ela o olhava com os olhos de quem carrega o peso de muitas vidas. "Você vai fazer isso, porque não confia em mim?" Ju respirou fundo. "Não é isso." Ela arqueou uma sobrancelha, o tom gélido. "De acordo com o contrato original, você é apenas um carregador. Não tem o direito de opinar sobre a exploração." "Eu sei disso." Respondeu ele. "Então por que insistir?" A voz dela agora era quase um sussurro carregada de algo entre curiosidade e ameaça. Ju ergueu o olhar. O velho disse que estava procurando a pessoa certa. Ele pausou. Talvez a frustração dele não fosse por nossa incompetência, mas por ainda não ter encontrado o discípulo digno. So-il estreitou os olhos. "Você está dizendo que quer fazer dele seu mestre? Talvez essa seja a condição oculta." Respondeu ele, calmo. "Às vezes, o caminho não está em vencer, mas em compreender." Um murmúrio percorreu o grupo. A Imperatriz franziu os lábios, percebendo a mentira nas entrelinhas, e ainda assim, incapaz de decifrar totalmente o que se escondia por trás dos olhos dele. Esse homem, o que realmente pretende? O ar se tornava mais pesado. A tensão, quase palpável. "Então você acha que tem mais potencial do que eu?" Ela perguntou, com um sorriso gélido. Ju desviou o olhar. "Eu duvido que isso seja possível." Ela se aproximou, passos lentos, calculados, mas você não negou. O silêncio entre eles se tornou uma lâmina afiada. Ju respirou fundo. "Você me entendeu mal. Eu só quis dizer que, talvez eu não pertença aqui. Todos vocês parecem sentir algo que eu não sinto." So-il o encarou, sorrindo de leve. "Agora sim, mostrou quem realmente é. Eu sabia desde o começo. Esses olhos, são olhos de um lobo à caça." O comentário a fez rir brevemente, mas seu olhar logo voltou a ficar sério. "Quer a recompensa da masmorra? Não é? Quer apostar tudo em um encontro de sorte?" Ju permaneceu em silêncio. Dentro de si, ele sabia que não era isso. Ou talvez, fosse exatamente isso. "Se você quer tanto, vá," disse So-il, cruzando os braços. "Só tem uma chance." A tensão se dissolveu como fumaça. Ele assentiu, em respeito. Entendido. Os suprimentos estavam acabando, e os socorristas se aproximavam. Era agora ou nunca. Com passos firmes, Ju avançou até a porta do chefe. Quando sua mão tocou o metal frio, o sistema ressoou dentro de sua mente. "Desafio disponível. Deseja abrir a porta?" Ele não hesitou. A porta se abriu com um estrondo que reverberou pelas paredes da masmorra. Do outro lado, um homem idoso o aguardava. Cabelos grisalhos, olhos como lâminas. O velho havia desaparecido. Ju mal teve tempo de pensar. Uma pressão esmagadora o atingiu, forçando-o de joelhos. Então, a voz do chefe ecoou. "Primeiro uma garota frágil, agora um covarde." Patético. Os olhos do velho brilharam, um clarão que atravessou a alma de Ju. E naquele instante, ele entendeu. "Você está enfrentando as memórias de uma alma amaldiçoada. Condição oculta alcançada. Habilidade única desbloqueada. Necromante amaldiçoado." O chão tremeu sob seus pés. A dor, o medo, o poder, tudo se misturava, e pela primeira vez, Ju sentiu algo verdadeiro. A maldição o aceitava. Maldição. O brilho dourado do sistema atravessou a escuridão. Uma mensagem piscou diante dos olhos de Ju. "Você obteve a habilidade Restauração de Memória, nível S." Ele piscou, confuso. Restauração de memória. Não havia feito nada. Na verdade, achava que estava dormindo, mas então o sistema respondeu, frio, impessoal. "A habilidade de restauração de memória ativada." "O quê?" murmurou Ju, o coração acelerado. Ele não compreendia como estava usando aquilo. O velho havia dito algo sobre se livrar disso, mas Ju não havia se movido, apenas observava. E então, o mundo ao redor se distorceu.
Um redemoinho de energia o engoliu, e a voz do sistema ecoou como um sussurro divino. Memória da alma amaldiçoada, recriação iniciada. A luz explodiu. Ju ergueu o braço para proteger os olhos. Mas tudo que viu foi branco. Um frio cortante o atingiu em seguida, e quando a claridade se dissipou, ele estava em outro lugar. A neve cobria tudo. O vento uivava como um lamento antigo. E no topo daquela montanha, uma figura solitária o esperava. O chefe da masmorra. O velho olhava o horizonte com expressão vazia. Quando falou, sua voz soou rouca, cansada. Nenhum candidato adequado, nenhum herdeiro digno, murmurou. Que desperdício de vida. As palavras carregavam um peso que o vento não podia levar. Ju observava, imóvel, enquanto o velho falava sozinho. Era como assistir um eco vivo. O registro final de uma alma que se recusava a desaparecer. Trabalhei tanto, continuou o mestre. Subi montanhas, enfrentei demônios, rasguei os céus, e agora querem que eu desista de tudo. Ele virou o rosto, e Ju sentiu o impacto da amargura em seus olhos. Aquela não era apenas uma lembrança, era uma ferida ainda aberta. Ju olhou ao redor. O céu era um espelho rachado. A montanha parecia suspensa entre mundo. Nada ali parecia real, e ainda assim, cada sopro de vento trazia sentimentos que não eram seus. Tristeza, orgulho, arrependimento. Essas são as emoções dele. O velho voltou a falar. Minha vida foi longa. E interessante, disse com um riso amargo. Fui espada e escudo, lança e arco, veneno e cura. Cada técnica, cada escola, cada fluxo de energia, tudo me pertenceu. Ele ergueu a mão, e o ar vibrou. Por um instante, Ju pôde ver o rastro de dezenas de estilos de luta dançando ao redor do mestre. Sombras de um passado glorioso. Quando alguém domina o fluxo do Ki, todas as técnicas se tornam uma só. Mas sua voz falhou. O brilho nos olhos se apagou lentamente. E, ainda assim, o corpo falha. O tempo falha. Ele fechou os punhos. Beber água fria agora é como engolir veneno. Respirar como sufocar. Ju sentiu o coração apertar. A dor do velho atravessava a memória como uma lâmina. Eu só queria, o mestre sussurrou, um discípulo digno, alguém que herdasse tudo o que conquistei. Ele riu, rouco, mas nenhum deles tinha talento, nenhum suportou o peso. Talvez, tudo isso tenha sido minha ganância. O vento aumentou, a neve se ergueu em redemoinhos, e então o velho caiu de joelhos. Que tolice, murmurou. Se ao menos eu pudesse deixar meu nome para trás, eu venderia minha alma. Lágrimas escorreram, congelando no rosto enrugado. Apenas, me deixe existir um pouco mais. E com um último suspiro, o corpo dele caiu. O mundo se partiu em luz. Habilidade restauração de memória, concluída. Ju piscou, e estava de volta à sala do chefe. Mas algo havia mudado. O ar era denso, opressor, e o velho estava ali novamente. Não mais uma lembrança, mas uma presença viva. O mestre de todas as técnicas está observando você. Ju sentiu o peso do olhar sobre sua alma. O sistema cintilou outra vez. O mestre de todas as técnicas está interessado em você. Ele respirou fundo. Então, você viu, disse o velho. Viu o que eu fui, o que eu perdi. Sua voz agora era calma, quase humana. E ainda assim, não fugiu. Ju endireitou o corpo, ignorando a pressão que o esmagava. Se o senhor realmente procura um sucessor, então olhe para mim. O velho soltou uma risada curta, seca. Um inseto ousa se oferecer para herdar meu nome. Você é apenas um garoto. Ju manteve o olhar firme. Mesmo assim, quero tentar. O ar vibrou. Uma força invisível o empurrou contra o chão. Você não entende, garoto, disse o mestre. Eu não tenho nada além de técnica, nada além de ressentimento. A pressão aumentou. O chão rachou sob os joelhos de Ju, mas ele ainda o encarava. Se continuar assim, nunca encontrará um discípulo, disse com voz rouca. Vai permanecer preso aqui, um fantasma de si mesmo, até o mundo esquecê-lo. O silêncio que se seguiu foi terrível. Então o velho rosnou, irritado, insolente, e o que ao redor explodiu como uma tempestade. O chão se ergueu. O vento gritou. E também, um verdadeiro mestre não é aquele que domina tudo. Ju continuou. É aquele que consegue fazer o impossível, viver através de outro. O velho o encarou longamente. Então soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Falar é fácil. O mundo é vasto demais. Sempre haverá outro gênio, outro tolo, outro fracasso. Mas apesar das palavras, havia algo diferente em sua voz agora. Algo que soava humano. O cara pediu que ele se lembrasse da mulher que havia chegado um pouco antes. Você consegue acreditar que ela é uma das mais fortes do mundo? Perguntou com aquele tom que mistura curiosidade e desafio. O velho arregalou os olhos completamente surpreso. Ju, por sua vez, pensou. Ué, considerando que um ranqueador como J. Soyu era seu objetivo final, ele devia estar mais impressionado. Mas enfim, parece que ele caiu direitinho na isca. De repente, o sábio gritou, como se tivesse levado um choque elétrico. Isso é impossível! Como alguém com essa habilidade pode ser uma das mais fortes? Ele deve estar tentando me enganar. Ju deu um passo à frente com aquele olhar que podia cortar aço. Olhe nos meus olhos. O velho inclinou a cabeça e encarou-o. Só de olhar, conseguia perceber quando alguém mentia. Um talento que Ju tinha aprendido a reconhecer muito bem. E então, em silêncio, o velho suspirou. Estava dizendo a verdade.
Mas claro, lamentou-se. Uma pena. Ju sorriu de canto e continuou, já com um plano em mente. E se ninguém mais atender aos seus padrões? Que tal usar ele? O velho franziu a testa. Usar o quê? Pensou confuso. Passar minhas habilidades pra ele? Explicou Ju sério, mas com aquele toque de provocação que só ele tinha. O sábio piscou, meio incrédulo. Sério mesmo que eu deveria aceitá-lo como aluno? Esse garoto é insolente, e agora também inescrupuloso. Melhor ensinar lixo do que isso. Ju, impassível, interrompeu antes que pudesse protestar. Não estou pedindo para ser ensinado. Em seguida, acessou a janela do sistema. Suspirou, torcendo para não estar errado. Então, usando seus poderes necromânticos, invocou esqueletos comuns de classificação D. Se o senhor for realmente um ancião, tenho certeza de que poderá ver o potencial deles, disse, com um brilho nos olhos que misturava audácia e malícia. O velho ficou boquiaberto ao ver a técnica diante dele. Ju, por dentro, pensava, se eles evoluírem, cada um terá habilidades únicas. Será ainda mais fácil treiná-los. E o melhor, mesmo que todos se tornem poderosos, só eu herdarei tudo. Eles não sentem dor, então têm resistência maior que qualquer um. Ou talvez estejam mais preparados para desafios porque não têm medo de nada. Bill falou como se explicasse algo óbvio. O ancião apenas olhou atentamente para os esqueletos, ponderou por alguns segundos e se virou caminhando em direção a lugar nenhum. Ju engoliu em seco. Falhei, e agora? Mas no mesmo instante ouviu a voz do velho. Engraçado e irônico. O sucessor que procuro não é humano, mas um morto-vivo. O potencial deles é enorme. Devem ter sido guerreiros excepcionais em vida. Pena que estejam mortos agora. Mesmo assim, continuou. Ensinar mais de um será difícil, mas farei concessões. A janela do sistema piscou, revelando que Ju havia cumprido uma condição oculta. A cena com um homem idoso de cabelos brancos, cheio de profundo ressentimento. Confio nas suas palavras e na determinação em seus olhos, disse o velho. Mas precisa prometer algo. Não importa quais provações enfrentará, herdará tudo o que possuo. E se cumprir, deixará sua marca no mundo mortal. A janela do sistema confirmou as condições para o reconhecimento de Ju, caso fosse convocado por um ser transcendente de outro mundo. Joe, com os punhos cerrados, pensou, não perderei essa chance. E herdarei tudo. Aconteça o que acontecer. O velho sorriu encantado, e a mensagem de parabéns surgiu na tela. Cena do homem idoso de cabelos brancos concluída. Quando Ju abriu os olhos, estava em uma cama de hospital. Uma voz feminina cortou o silêncio. Finalmente acordou. Confuso, ele se levantou imediatamente. Quem? Está aí! E então, diante dele, estava Gi Soyul, vestindo um terno impecável. Ju piscou algumas vezes, tentando processar. Estou mesmo em um hospital? E por que ela está aqui? Apresente-se novamente, disse a mulher com firmeza. Gi Soyul, mestre da Guilda Parang, também conhecida como Imperatriz Negra. Ju murmurou, ainda sem acreditar, lembrando-se de tudo que sabia sobre ela. Mas a grande pergunta continuava martelando sua mente. O que diabos ela está fazendo no meu quarto de hospital? Joe sabia muito bem de tudo aquilo. Sabia até demais. Mas o que ele não entendia mesmo era... O que diabos ela estava fazendo no quarto de hospital dele? Tá, isso é um sonho, né? Ele pensou, piscando várias vezes. Luz branca, cheiro de desinfetante e... uma garota parada ali, o encarando como se fosse um bicho raro. Nada bom vinha de um olhar desses. Ele tentava lembrar o que aconteceu depois de terminar a masmorra. Mas, é claro, sua mente estava em branco. Provavelmente tinha desmaiado. De novo. Sua companheira contou que ficou completamente surpresa com o resultado. Pra ser sincera, ela achava que o chefe final era impenetrável. Mas, e aqui vem o plot twist, quem teria pensado que o porteiro seria o cara a derrotá-lo? O tom dela não ajudava. Era aquele tipo de elogio que soa mais como, você teve sorte demais, hein? Joe sentiu um arrepio. Por que você tá me olhando desse jeito? Perguntou desconfiado. Ela não respondeu. Continuou ali firme, encarando. Silêncio mortal. Joe tossiu. Certo. Posso saber o que traz a vice-mestra de uma das maiores guildas do país até o meu quarto de hospital? A Imperatriz Negra sorriu de canto. Não é óbvio? Eu também tô curiosa. Ela se inclinou levemente, o olhar cortante. Como exatamente você passou por aquela masmorra absurda? E claro, que recompensa você recebeu por isso? Pausa dramática. Ah, e você realmente se tornou aprendiz daquele velho? Joe suspirou. Fazia sentido ela perguntar. Afinal, a masmorra era dela. Ele só tinha ganhado uma chance. Do ponto de vista dela, ele era basicamente um estranho que apareceu do nada e roubou o troféu. Outro caçador menos. Paciente já teria cortado sua cabeça sem pensar duas vezes. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, até que ela arqueou uma sobrancelha. Em que o porteiro tá pensando tão seriamente assim? Joe levantou o olhar. Antes de responder suas perguntas, pode me contar o que estão dizendo nas notícias sobre a exploração da masmorra? Soyu, a Imperatriz Negra, entendeu na hora o que o preocupava, mas ainda assim respondeu, tranquila. Relataram que a equipe avançada da Guilda Parang conseguiu limpar a masmorra. E todos os sobreviventes assinaram acordos de confidencialidade. Joe soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ah, ótimo. Então o público não fazia ideia de que ele era o verdadeiro conquistador. Ele se curvou levemente. Obrigado. De verdade. Soyu cruzou os braços e deu um sorrisinho.
Você parece bem mais maduro do que eu esperava. A maioria dos caçadores teria vendido até a alma para se gabar disso pro mundo todo. Joe deu de ombros. Segurança é minha prioridade, ela riu. Nesse caso, nem precisa me agradecer. Isso também é um motivo de orgulho pra guilda Parampausa. Afinal, quem acreditaria que um simples carregador virou o herói principal da expedição? Um cara sem classificação alta, salvando todo mundo? Joe franziu o senho. Ah, então era isso. Eles esconderam tudo porque seria vergonhoso demais admitir. E se ele resolvesse contar a verdade? Bom, a guilda cuidaria do problema discretamente. Ele olhou pra Soyu de novo. Quanto tempo eu fiquei desacordado? 3 dias, respondeu ela sem hesitar. 3 dias? Ele quase pulou da cama. Ela assentiu. Desde que saímos da masmorra. 3 dias inconsciente. Ótimo. Já devo ter perdido metade dos pagamentos atrasados. Mesmo assim, sabia que tinha dado sorte. Graças a Gi Soyu, ele ainda estava respirando. Mas falar sobre recompensas seria pedir pra morrer. Sinceramente, disse ele, coçando a nuca. Eu aprecio o que você pensa de mim. Mas pra ser honesto, eu ainda nem descobri as recompensas. Hã? Sim? Preciso de um tempo pra entender tudo isso. Ele olhou firme pra ela. E não se preocupe, não vou fugir. Sei que nenhum caçador nesse mundo conseguiria se esconder. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.